Olá, sou eu de novo. E agora a gente vai fechar essa aula sobre cladística falando um pouco mais de parcimônia, tentando entender como é que esse princípio é usado para a escolha do cladograma como um todo, e depois tentar justificar para vocês se esse princípio é ou não adequado para a inferência filogenética. Tudo bem? Muito bem. Então, a minha pergunta que eu faço agora é como é que nós expressamos hipóteses filogenéticas e que são as evidências e como nós utilizamos, né? Então a transição entre hipótese e evidência, ela tem que estar bem clara na cabeça de você. Eu só consigo testar hipóteses a partir do momento que eu tenho evidência. E eu estou usando evidência nesse sentido como sendo as transformações de estados de caráter que eu compilei numa matriz e obviamente eu preciso de um princípio para ver como é que essas diferentes topologias explicam a minha matriz. Muito bem? Então, durante o processo de codificação, eu criei a minha matriz de transformação, né? Eu apliquei agora para cada uma das topologias um índice de mérito comparativo usando um princípio, que é o princípio da parcimônia, e aí eu parto para a seleção objetiva da minha árvore. Tá? E aqui tem a noção, tem um conceito que vocês têm que entender que é muito importante. Tá? Que é o conceito de otimização e o conteúdo informativo evidencial de determinados caracteres. Tá? Então vamos pensar nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho 5 terminais, portanto eu tenho 15 topologias possíveis. E eu tenho esse caráter e essa distribuição de estados de caráter. Se eu olho no conjunto como um todo, eu observo que dessas 15 topologias, 3 delas explicam de formas diferentes ou com números diferentes de transformação em comparação com as demais, certo? Então eu tenho aqui 12 topologias que presumem duas transformações e 3 topologias que presumem uma única transformação. E aí eu aplico o meu critério, esse critério meu me permite escolher dentro do conjunto de todas as possibilidades um subconjunto. Então esse caráter possui conteúdo informativo, ele possui evidência de que eu posso selecionar um conjunto de hipóteses que são mais parcimoniosas do que outras, que é o critério que eu estou usando. Agora vamos pensar nesse caráter aqui. Esse caráter número 2, se eu olhar as 15 topologias explicam da mesma forma. Então esse caráter é dito como não tendo nenhum conteúdo informativo. É um caráter não informativo. Por quê? Porque de todas as possibilidades que existem, assumindo os diagramas que eu assumi e o critério que eu adotei, eu não consigo aplicar esse critério, eu não consigo selecionar um subconjunto dessas possibilidades. Então, a diferença básica é a seguinte: caráter informativo. Caracteres informativos são aqueles que me permitem selecionar um subconjunto, seja ele um ou mais. E caráter não informativo é aquele que não me diz nada, que eu não consigo selecionar dentre todas as topologias possíveis, uma ou mais que explique melhor as minhas evidências. Tá? Esse é um conceito que tem que ficar na cabeça de vocês. Muito bem. A partir do momento que eu parto para a avaliação, quem vai determinar, então, qual é a hipótese ou qual é o diagrama que melhor representa as minhas evidências são aquelas evidências que possuem conteúdo informativo. Muito bem? Então, notem o seguinte, aqui, o que eu fiz? Eu tenho essa matriz, né? E eu otimizei cada um dos caracteres em todas as topologias possíveis, certo? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, pegando o caráter 1 e otimizando na topologia 1, caráter 2 e otimizando na topologia 2, eu fiz isso para todos os caracteres, para todas as topologias. E quando eu olho no conjunto de transformações, eu vejo que cada uma dessas topologias explicam de forma diferencial as minhas evidências. Então eu tenho a topologia 3 assumindo 14 transformações, ao passo que eu tenho a topologia 4 assumindo 18 e a topologia 1 assumindo 15. E vocês vão ver que esses números variam de 14 a 18. Então, de acordo com o meu critério, eu seleciono essa topologia como sendo a topologia que melhor explica as minhas evidências, assumindo o meu critério de otimidade, certo? E para isso eu apliquei esse número de transformações, representa o que nós chamamos de distância patrística, que é a função objetiva que me permite
selecionar a topologia mais parcimoniosa do meu cladograma, certo? A pergunta que vocês devem fazer agora seria se o critério ele é adequado ou não, porque esses critérios de seleções eles são subjetivos, certo? Eu estou assumindo que eu deva selecionar hipóteses que tenham o menor número de premissas, que é o caso da parcimônia, certo? Existem algumas justificativas interessantes para o uso de parcimônia em inferência filogenética. E eu vou dar dois panoramas distintos de como isso é feito. Tá? A primeira justificativa foi feita por Ed Wiley, que é um ictiólogo aposentado do Snow Museum em Lawrence, Kansas. Tá? Ele diz o seguinte, que a análise sistemática deve proceder somente sobre o critério de parcimônia, não porque a natureza é parcimoniosa, porque uma das críticas era que a natureza não é parcimoniosa. A parcimônia não é um modelo de evolução, parcimônia é um princípio de inferência científica, usados em outras disciplinas. Tá? Então, o que o Wiley dizia era o seguinte, não é porque a natureza é parcimoniosa, mas porque a parcimônia é a única forma que um investigador tem de defender a sua hipótese sem recorrer ao autoritarismo, que era a crítica que se fazia à sistemática evolutiva, e o apriorismo, que também era uma crítica que se fazia à sistemática evolutiva. Uma outra forma de tentar justificar isso foi proposta pelo Klug, também aposentado, é um herpetólogo da Universidade do Michigan, e ele assume o seguinte, notem, se você assume descendência com modificação como um modelo simplificado de evolução biológica, né, onde você espera transformações de caracteres e estruturação hierárquica, se isso é a sua premissa básica, a parcimônia está totalmente congruente com esse princípio. Observem essa matriz, por gentileza. Né? Eu tenho uma matriz com 5 terminais e 10 caracteres. Se eu colocar e assumir que existe uma estruturação hierárquica, eu assumo 9 transformações. Né? Isso aqui é o que prediz o princípio inicial, né? A sua premissa básica, que é descendência com modificação. Alternativamente, eu tenho que assumir que cada linhagem adquiriu esses atributos, não porque eles compartilham um ancestral comum, mas adquiriram de forma independente. Nesse caso, eu teria 21 transformações. Então, notem que isso aqui é mais parcimonioso do que isso aqui, certo? Então, notem que o uso da parcimônia ele é completamente congruente com a premissa básica do método, que é descendência com modificação. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso e eu vou falar para vocês os conceitos básicos que vocês devem ter pego dessa disciplina, dessa aula aqui. Tá? A primeira delas é a cladística, né? Como é que é feita a evidência de relação de parentesco, o que são caracteres e séries de transformações, séries binárias e multiestados, e você pode entrar um pouco ali no detalhamento da terminologia e ver o que são séries ordenadas, não ordenadas, certo? E polarizadas, o que são estados de caráter e séries de transformações, e depois o conceito de parcimônia tem que ficar bem claro para vocês, o que é a parcimônia, como ele é aplicado, né? O que é a distância patrística, que é o menor número de transformação, o que é otimização e como eu aplico otimização dentro desse conceito, e quais são as duas justificativas epistemológicas, ou seja, por que o uso da parcimônia pode ser adequado para esse tipo de inferência. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam para a gente nesse canal aqui e a gente pode tentar solucionar as dúvidas que ainda persistiram. Boa sorte nos seus estudos e até mais!